E vocês veem como a distância. E aí sim eu quero a resposta da pergunta que a Nathalie fez, né? Sobre o momento das duas seleções e a distância no momento entre essas duas seleções. O natural é que existe uma distância grande. O natural. Pela capacidade que a Inglaterra tem de saber onde que os caras vão estar em campo. Agora, individualmente, eu também acho que são times equivalentes, que o Brasil tem muitos bons jogadores, que os atacantes do Brasil são muito bons, que os volantes do Brasil são muito bons, e um time cheio de desfalques e tal, mas coletivamente o certo é que a Inglaterra esteja muito na frente do Brasil. Se o Brasil, depois de 3 treinos, empatar um trabalho de um técnico que está desde 2016, o Dorival Júnior tem que ser convocado, contratado amanhã pelo Manchester City, mandar o Guardiola embora, e o Southgate não pode treinar time nenhum mais na vida. Eu acho que é o seguinte, eu não sou fã do trabalho do Southgate. Desculpa, eu nem sei como ele continua na Inglaterra por tanto e tanto tempo. Não é um trabalho que rendeu frutos, né, a nível de título, pela seleção que a Inglaterra tem. A Inglaterra tem uma geração muito, muito forte. Talvez só tenha tido essa geração recentemente naquela Copa do Mundo de 2006, vai. A geração de ouro. Que tinha Gerrard, que tinha, enfim, Beckham, enfim, todos aqueles lá, o Lampard, que a gente achava que iria mais longe. Mas a verdade é que a Inglaterra não demonstrou dentro de campo nas grandes competições. Chegou numa final de Euro, é verdade, acabou perdendo, muito por culpa, e na época falei isso, do próprio Southgate, que não sentiu essa sensibilidade na hora das penalidades, por exemplo. Mas a Inglaterra fez uma campanha melhor, foi uma justa a Inglaterra não, a Itália fez uma campanha melhor, foi uma justa campeã. Agora, coletivamente o Brasil é uma bagunça, a gente não sabe o que vem pela frente. Individualmente eu tô com o Beckler. Acho que a seleção brasileira não é tão pior do que a seleção da Inglaterra, tanto que a gente teve uma Copa recentemente, não teve? Teve uma Copa aí relativamente outro dia. A seleção brasileira era apontada como favorita ou não? Por todo mundo. Sim. Uma das. Sim, uma favorita. das. A Inglaterra, praticamente no mesmo nível, talvez a seleção brasileira até um pouquinho acima, né? Pela questão de ser a seleção brasileira. Então, acho que vejo por aí. Não vejo, assim, essa grande diferença. Agora, a gente precisa se organizar, né? Se não organizar, não vai para lugar nenhum. Eu discordo, tá? Eu acho que individualmente a Inglaterra está à frente. Das convocações atuais, tá? Eu não falo de geração. Eu falo de temporada, momento, posição por posição. Se a gente for posição por posição, eu Não, sinceramente vejo jogo? para esse Então, jogo. Não, para esse jogo não tem. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Não tem. Isso. Tem condição. Tá, O Brasil tá tem bom. trabalho. Não vou nem entrar em detalhes então, mas o meu ponto é que eu acho que individualmente, jogador por jogador, a Inglaterra tem mais jogadores em melhor momento e com mais experiência, etc e tal, do que a seleção brasileira. A seleção brasileira não é favorita. A favorita é a Inglaterra. Para esse jogo. Agora, para a próxima Copa do Mundo, é outra história, né? Agora, na última Copa do Mundo, a Inglaterra, ela para na França, o Brasil para na Croácia. Ah, mas a Inglaterra parou na Croácia e na Rússia, mas a Croácia é 4 anos mais jovem. O Brasil para uma Croácia envelhecida. A Inglaterra para a França. E digo mais, eu também não sou fã do Southgate, tá? Acho que está fazendo hora extra, acho que deveria ter saído. Fez um bom trabalho em outros termos que não táticos e desenvolvimento técnico, mas ele, enfim, ele conseguiu pegar uma seleção que era eliminada para a Islândia e deu passagem para uma geração muito interessante. Esse é o mérito dele. Mas o Southgate contra a França entrega o que para mim foi a melhor atuação da Inglaterra em grandes competições na era dele. Não é na Copa da Rússia, quando a Inglaterra chega mais longe. A Inglaterra vai... Quase todos os jogos da Inglaterra são chatos e ruins. Não é na Euro. A final da Euro da Inglaterra é uma tragédia, jogando em casa contra a Itália em Wembley. Tem um muito bom jogo com a Alemanha nessa campanha. É verdade. Mas eu concordo que contra a França foi melhor, porque a Alemanha também fala muito, né? Que a Alemanha nos últimos anos. Pega a campeã mundial, na época, né? A França, e joga tão bem quanto. Tem aquele pênalti perdido pelo Harry Kane, etc e tal. Então, cara, a atuação, a despedida da Inglaterra, apesar de ter sido também nas quartas de final do Catar, é uma despedida muito mais positiva em termos de atuação do que a despedida brasileira, principalmente contando qual era o adversário de cada um.
Só rapidinho, Clarinha, eu concordo com o Fred no ponto de que hoje, essa seleção que está convocada, individualmente, para mim, a Inglaterra está acima. O trabalho, é óbvio que a Inglaterra está acima. Tipo, a gente não sabe, não tem nem ideia do que o Dorival vai fazer, para começar. A Inglaterra está acima. Mas eu acho que na Copa do Mundo o Brasil foi eliminado pelo próprio Brasil, pelas decisões que o Tite tomou no jogo e pelo que o Brasil não fez mais do que pela Croácia. E eu acho que a Inglaterra e o Brasil, eu acho que todo mundo com todo mundo dá para bater de frente. Com outras seleções eu já acho mais complicado.